Olá! No seminário de hoje apresentaremos o tema DNA, RNA e fluxo de informação genética. Nosso grupo é constituído pelo Alan Rafael, por mim, Luana Shimabukuro, e pelo Rodrigo Baraldi. Bom, para dar início ao nosso seminário, faremos uma breve contextualização histórica sobre o DNA. Em 1869, o DNA foi descoberto pelo alemão Johann Friedrich Miescher. Ele descobriu um material de natureza ácida, composta de fósforo e azoto, constituído por moléculas grandes, a que designou por nucleína. Em 1880, Albert Kossel demonstrou que a nucleína continha bases azotadas na estrutura. Em 1889, Richard Altman comprova a natureza ácida, obtendo nucleína com alto grau de pureza, e que designou-a por ácido nucleico. Em 1890, outro tipo de ácido nucleico foi descoberto e possuía uracila em vez de timina, e uma pentose diferente. Esse seria o RNA. Em 1912, Phoebus Levine e Walter Jacobs concluem que o componente básico dos ácidos nucleicos são compostos por uma unidade composta por uma base azotada ligada a uma pentose, por sua vez ligada a um fosfato designada nucleotídeo. Em 1950, Erin Chargaff descobre as regras fundamentais para a compreensão do DNA. Em 1953, houve uma das mais importantes descobertas para a comunidade científica, a estrutura do DNA. A estrutura do DNA quase sempre é associada a James Watson e Francis Crick. Porém, Rosalind Franklin é quem teve um papel decisivo na história, pois foi através do seu trabalho de cristalografia de difração de raio-x que associou a forma úmida do DNA a características de uma hélice. Rosalind estudou mais sobre o assunto e não quis fazer anunciamento até que tivesse evidência. Watson e Crick começaram a montar o modelo de DNA constituído de duas cadeias de nucleotídeos, cada uma numa hélice, como Franklin havia descoberto, porém numa direção e outra direção oposta. Agora que apresentamos uma breve história do DNA, provavelmente vocês devem estar se questionando, mas o que é DNA? O DNA é um tipo de ácido nucleico, para ser mais exato, ácido desoxirribonucleico. O DNA tem um papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. É no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo que são únicas em cada indivíduo. E por que o DNA é um ácido nucleico? Como o próprio nome diz, é uma substância ácida e a primeira vez que foram estudadas foram vistas no núcleo, e acreditava que o DNA seria encontrado apenas no núcleo. Porém, sabemos hoje que os seres procariontes, como bactérias, não possuem núcleo, logo seu DNA é encontrado no citoplasma. Nos seres eucariontes, pode ser encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Agora, voltando sobre o que é DNA. O DNA é uma estrutura orgânica e é considerado um polímero, pois são feitas por unidades repetitivas. No caso do DNA, o monômero seria o nucleotídeo, ou seja, ele é formado por vários nucleotídeos, e essa combinação de nucleotídeos é chamada de polinucleotídeos. E o que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é um composto dividido em três partes. Um carboidrato de 5 carbonos, que seria o açúcar, uma estrutura anelar contendo um nitrogênio chamada base nitrogenada e um grupo fosfato. A molécula de açúcar tem a posição central no nucleotídeo, com a base ligada a um de seus carbonos e o grupo fosfato ligado ao outro. O açúcar de 5 carbonos é chamado desoxirribose, cuja fórmula molecular é C5H10O4. Diferente do RNA, ela possui uma hidroxila a menos que a ribose, sendo assim ele não é oxidado com tanta facilidade e se torna mais estável que o RNA. Os átomos de carbono de uma molécula de açúcar são enumerados como 1', 2', 3', 4' e 5', como na figura. As bases nitrogenadas elas são moléculas orgânicas feitas de estruturas anelares contendo nitrogênio e dividido em dois grupos: as púricas,
que são adenina e guanina, que quimicamente possuem 2 anéis, um de 6 átomos fusionados a um anel de 5 átomos, e as piramídicas, que são timina, citosina e uracila, que quimicamente possuem um anel de 6 átomos. As bases nitrogenadas são mencionadas por suas letras A, T, G, C e U. O DNA contém A, T, G e C. Apenas a U não é vista no DNA. E na sequência do DNA, sempre uma base nitrogenada púrica se ligará com uma base nitrogenada piramídica. E por que as bases nitrogenadas são chamadas de base? Porque alguns nitrogênios em umas bases podem ser protonados. As bases nitrogenadas diminuem a concentração de íons de hidrogênio de uma solução e são, portanto, bases no sentido ácido e base. Os nucleotídeos eles podem ter um único grupo de fosfato ou uma cadeia de até 3 grupos de fosfato ligado ao carbono 5' do açúcar. Em algumas fontes em química utilizam um termo nucleotídeo apenas para o caso de fosfato único, mas na biologia molecular a definição é mais ampla e é geralmente aceita. Em uma célula, um nucleotídeo prestes a ser adicionado ao final de uma cadeia de polinucleotídeo estará ligado a uma série de 3 grupos de fosfato. Quando o nucleotídeo se junta à cadeia crescente de DNA ou RNA, ele perde 2 grupos fosfato. Portanto, em uma cadeia de DNA ou RNA, cada nucleotídeo tem apenas um grupo fosfato. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do DNA. O DNA é uma dupla hélice, ou seja, 2 cis de cadeia de polinucleotídeos, e estão enroladas de forma helicoidal. Segundo a regra de Chargaff, a adenina, quando está de um lado de uma fita, se liga à timina do outro lado, e quando a guanina está de um lado, ela se liga à citosina do outro. O pareamento entre as bases é muito específico por conta do tamanho e grupos funcionais. Sendo assim, a relação entre fitas é bem previsível. As bases nitrogenadas ligam-se entre si através de pontes de hidrogênio. Nas bases AT, ligam-se por 2 pontes e nas bases GC por 3. Se desenrolasse as 2 fitas, elas estariam em posições diferentes. Uma estaria virada para cima e a outra no sentido contrário. Ou seja, as fitas elas são antiparalelas, pois têm sentido inverso. Agora vamos tentar observar a estrutura química do DNA. Um nucleotídeo ele está ligado no outro, entre fitas e na mesma fitas. As ligações entre as fitas são as pontes de hidrogênio, como dito anteriormente, e na mesma cista são ligações chamadas fosfodiéster. A ligação fosfodiéster acontece da seguinte forma. O fosfato do nucleotídeo se liga no carbono 5' da pentose. E o fosfato do grupo do nucleotídeo abaixo se liga no carbono 3' da pentose. Essa junção dos nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato que forma a cadeia principal. Existe até uma charge da Mafalda na qual ela retrata exatamente essa ligação, que aí pode ser visto na figura abaixo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o modelo de DNA. O modelo descrito para a molécula de DNA é a estrutura proposta por Watson e Crick, no ano de 1953. O modelo por ele proposto pode ser comparado a uma escada em caracol em que as bases nitrogenadas formariam os degraus e as escadas de açúcar e fosfato formariam os corrimão. A estrutura do DNA, como representada no modelo de Watson e Crick, é uma hélice de dupla fita antiparalela para a direita. Os esqueletos de açúcar-fosfato das fitas de DNA constituem o exterior da hélice, enquanto as bases nitrogenadas são encontradas no interior e formam pares ligados por ligações de hidrogênio que mantêm a fita de DNA juntas. No modelo da figura, os átomos laranja e vermelho marcam os fosfatos do esqueleto de açúcar-fosfato, enquanto os átomos azuis do interior da hélice pertencem às bases nitrogenadas. No modelo de Watson e Crick, as 2 fitas de DNA enrolam-se uma em volta da outra para formar uma hélice destrógera. Todas as hélices têm uma direção, que é uma propriedade que descreve como seus filamentos são orientados no espaço. A torção de dupla fita do DNA e a geometria das bases criam um vão chamado de sulco maior e um vão menor chamado de sulco menor, que estão ao longo do comprimento da molécula, como mostrado na figura.
Esses sucos são importantes locais de ligações para proteínas, que mantêm o DNA e regulam a atividade dos genes. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a regra de Chargaff. Outra informação chave relacionada à estrutura de DNA veio do bioquímico austríaco Erwin Chargaff. Chargaff analisou o DNA de diferentes espécies, determinando sua composição de bases A, T, C e G. E ele fez várias observações fundamentais. A, T, C e G não eram encontradas em quantidades iguais, como em alguns modelos da época diziam. As quantidades de base variavam entre as espécies, mas não entre indivíduos da mesma espécie. E a quantidade de A sempre igualava a quantidade de T, e a quantidade de C sempre igualava a quantidade de G, sendo A igual a T e G igual a C. Esses resultados, chamados de regra de Chargaff, acabaram sendo cruciais para o modelo de Watson e Crick de dupla hélice de DNA. Agora eu vou falar um pouco sobre o RNA. O ácido ribonucleico é um tipo de ácido nucleico. É uma molécula polimérica, linear, formada por unidades menores chamadas de nucleotídeos. Existe principalmente na sua forma de fita simples, mas existem vírus de RNA especiais que são de fita dupla. A molécula de RNA pode ter uma variedade de comprimentos e estruturas. Um vírus de RNA usa RNA em vez de DNA como seu material genético e pode causar muitas doenças humanas. O nucleotídeo do RNA é composto pela sua base nitrogenada, grupo fosfato, que é o HPO4, e a pentose do RNA é a ribose. A pentose do RNA tem um oxigênio a mais do que o açúcar que forma o nucleotídeo do DNA, e por isso essa pentose chama-se ribose, e não desoxirribose, como vimos no DNA. O nome ácido deve-se ao fato de que são moléculas orgânicas de caráter ácido. E o RNA, em termos gerais, está envolvido no processo da fabricação de proteínas. Ele pega as informações do DNA, leva ao citoplasma da célula e começa a construção de proteínas. O processo de emparelhamento de bases nitrogenadas no RNA. Sabemos que as cadeias de RNA são feitas de nucleotídeos de diferentes tipos. Os átomos dessas estruturas de nucleotídeo podem formar fortes ligações químicas, uns com os outros, de forma aleatória. O que significa que diferentes cadeias podem ter sequências completamente diferentes, da esquerda para a direita, em uma molécula de RNA. As partes às quais chamamos de bases dos nucleotídeos são identificadas por A, U, C e G na molécula de RNA, sendo A adenina, U uracila, C citosina e G guanina. Essas bases são atraídas por outras bases de forma seletiva. A se combina com U, C se combina com G e vice-versa. Uma vez que seus pares se unem, nós chamamos isso de emparelhamento de bases. Todas as vezes que vimos uma fita de pareamento de bases nitrogenadas relacionado ao RNA, a adenina, ao invés de se emparelhar com a timina, se emparelhará com a uracila, pois a uracila é uma base nitrogenada exclusiva do RNA. Sabemos que a timina tem outro nome. O seu segundo nome é 5-metil-uracila. Olhando para a estrutura de cada molécula, a uracila e a timina, podemos notar que a timina nada mais é do que uma uracila, que possui um agrupamento metil no quinto carbono de sua cadeia. Então, pode-se dizer que lá na molécula de DNA que vimos anteriormente, temos uma uracila modificada, chamada de timina. Aqui nós conseguimos ver nas estruturas a diferença básica, somente o agrupamento do metil no quinto carbono da cadeia. Os tipos de RNA. Existem 3 tipos de RNA, sendo eles o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O RNA mensageiro
é formado a partir do DNA no núcleo da célula. E esse fenômeno chama-se transcrição. O segundo RNA é o RNA transportador. É uma molécula pequena em relação ao RNA mensageiro e atua no citoplasma da célula, transporta aminoácidos para a formação de proteínas. O terceiro e último é o RNA ribossômico. Atua na formação estrutural do ribossomo e orienta os dois outros RNAs na formação da proteína. Esses são os 3 tipos de RNAs e uma breve introdução a cada um. Poderemos entender melhor as funções com a explicação que virá um pouco mais adiante em nossa apresentação, que envolve o fluxo de informação genética. Por agora, vamos compreender melhor uma hipótese que há acerca do RNA como molécula fundamental à vida. Você já ouviu falar na hipótese que o RNA é, na realidade, a primeira molécula que deu o surgimento à vida na Terra? Pois é, cientistas suspeitam que cadeias de uma substância química chamada RNA, ou algo similar ao RNA, iniciara toda essa bela bagunça que chamamos de vida. Há vários motivos para que se suponha que o RNA tenha dado início à vida, como por exemplo, muitos RNAs são abundantemente encontrados em todas as células vivas hoje em dia. Podemos dizer que o RNA é um parente químico muito próximo do DNA. E também podemos dizer que, com quase nenhuma ajuda de pesquisadores, as cadeias de RNA podem se replicar, evoluir e interagir com seu ambiente. Mas de onde pode ter surgido o RNA em nosso planeta? Bom, há bilhões de anos atrás, acredita-se que em lugares próximos a vulcões, poças de maré ou em fontes termais, nosso planeta, com o passar dos anos, teve a capacidade de produzir longas cadeias aleatórias de RNA. E assim que formadas, começaram a se replicar, evoluir e competir uma com as outras por sobrevivência. Com a evolução dessas moléculas de RNA, aconteceram diversificações que contribuíram para a formação do código genético, para a formação de uma grande diversidade de proteínas complexas e até mesmo células vivas. Resumindo, a hipótese do mundo do RNA é a simples ideia de que as primeiras coisas a se replicarem e evoluírem em nosso planeta podem ter sido cadeias de RNA ou algo similar. E, apesar dessa hipótese nos dar rumo promissor à origem da vida, é uma ideia que ainda está sendo desenvolvida. A título de exemplificação, um dos problemas não resolvidos nessa hipótese é entender como a natureza fez com que o ajuntamento das bases nitrogenadas dos nucleotídeos funcionassem sem as enzimas especiais para tal fato, ou técnicas refinadas de laboratório que usamos hoje em dia. Enquanto muitos pesquisadores continuam a focar no RNA, outros estão investigando moléculas alternativas, sistemas químicos que podem se replicar e evoluir sem assistência, e podem, quem sabe, terem concebido o RNA. Agora que a gente falou já do DNA e do RNA, a gente vai falar do fluxo de informação genética, que na prática é a formação das proteínas. Então, toda vez que o corpo precisa de uma proteína, esse fluxo de informação genética, ele ocorre, então, por exemplo, para a formação de melanina, para a formação de qualquer proteína que o corpo precisa, ocorre esse fluxo de informação genética, passando então primeiro pelo DNA, formando um RNA mensageiro, e por fim, aí a gente vai ter a formação da proteína que o nosso corpo necessita. No fluxo de informação genética, nós teremos 2 processos principais, que é a transcrição e a tradução. A transcrição ela vai ocorrer no núcleo da célula, em que o DNA vai ser transformado em RNA mensageiro, para que essa mensagem, com a formação que o corpo necessita da proteína, seja mandada para o citoplasma. No citoplasma vai ocorrer a tradução, que vai ter, então, a partir da leitura do RNA mensageiro, a transformação
desse RNA em proteínas. Falando então da primeira etapa, que é a transcrição, a gente precisa entender o que é o gene. O gene ele vai ser uma parte da nossa molécula de DNA. A gente sabe que o DNA é uma molécula muito grande, como já foi dito anteriormente. Cada gene é um conjunto de trincas de códons, né? De trincas de aminoácidos, que são chamados nossos códons. Então, a cada 3 aminoácidos, a gente vai ter um códon. Essas trincas de códon vão formar os genes que serão responsáveis por dar a informação da proteína que a gente precisa. Então, cada gene vai ser responsável pela informação de uma certa proteína diferente. Agora falando um pouquinho das etapas da transcrição, né? Primeiro vai ocorrer a RNA polimerase. O que é essa RNA polimerase? Ela é uma enzima que vai fazer com que haja a abertura dessas fitas de DNA. Ou seja, elas estão todas entrelaçadas e essa RNA polimerase vai fazer com que elas saiam, né, elas se desentrelacem para que haja a leitura do DNA. Essa leitura do DNA ela vai ser responsável pela produção do RNA mensageiro, que vai ser, na prática, uma cópia, né, dessas informações que estão no DNA, depois dessa abertura. E essas informações vão seguir aí as especificações que foi falado anteriormente sobre cada códon e anticódon do DNA para o RNA. Falando um pouquinho do RNA mensageiro, né, que vai ser representado por RNA-M, a gente tem que, antes de falar sobre a saída dele do núcleo, é importante a gente falar algumas etapas que acontecem com esse RNA depois dele ser transcrito dentro do núcleo mesmo. Ele é uma fita, né, menor do que o DNA, ou seja, por isso que ele vai ser responsável por sair do núcleo, mas antes que ele saia do núcleo, ele vai sofrer um processo de splicing. O que vai ser esse processo de splicing? É retirar as partes que são importantes realmente para a formação da proteína. E esse splicing vai ser dividido então entre exons e introns. Os exons vão ser a parte que vai sair pelos poros dos núcleos e os introns vão ser as partes que vão ficar dentro do núcleo. Esses introns são muito importantes porque eles vão configurar e vão fazer a configuração dos exons para que a proteína necessária para o nosso corpo que o DNA queira produzir seja realmente produzida a partir da informação. Então, é importante lembrar também que com apenas uma fita de DNA vai ser possível formar proteínas diferentes, justamente por causa dessa questão, que de acordo com a conformação dos exons, as partes que vão sair para fora do núcleo, a gente vai ter, então, uma proteína diferente. Agora que a gente falou sobre o RNA mensageiro, a gente vai falar um pouquinho do ribossomo, que é a organela principal que vai ser responsável pela segunda etapa do nosso fluxo de informação genética e da nossa formação de proteínas, que é, então, a tradução. O ribossomo ele é formado por proteínas mais uma molécula que a gente chama de RNA ribossomal. Essas duas moléculas juntas formam a nossa organela que chamamos de ribossomo. Dito isso, o RNA mensageiro ele vai sair do núcleo em direção a essa organela para que aconteça o processo, né, de tradução. A partir do ribossomo, a gente tem que lembrar que ele é dividido em duas subunidades, a subunidade 30S e a subunidade 50S. Na subunidade 50S, nós teremos sítios, que serão o sítio A, que esse A vem de aminoácidos, então é onde vão entrar os aminoácidos que vão começar a formar as ligações peptídicas para formar a proteína. Então, no sítio P, vai ser onde vai ocorrer, né, essas ligações peptídicas, a partir da entrada dos aminoácidos. Então, os aminoácidos entram no sítio A, passam para o sítio P, vai entrar um segundo aminoácido no sítio A, e dentro desse sítio P vai ocorrer, então, a ligação peptídica. O sítio E vai ser responsável pela saída. O E vem de exit, do inglês, né?
Então, a partir desse sítio E, quando ocorre a ligação peptídica, o anticódon, vou explicar um pouquinho mais pra frente o que vai ser esse anticódon, vai sair pelo sítio E. Eu já dei uma leve introduçãozinha no slide anterior sobre o processo de tradução, mas agora a gente vai falar na prática como ele ocorre. Então, primeiro ocorre o processo de leitura, em que as trincas, né, ou seja, cada códon do RNA mensageiro vai caminhar pelo ribossomo e aí identifica o códon AUG, que é determinado como códon de início. O códon de início ele vai dar início a qualquer uma das proteínas que a gente for produzido no nosso corpo. O anticódon que vai vir ser ligado a ele vai ser o anticódon UAC, que vai trazer o aminoácido metionina, que vai ser o aminoácido principalmente responsável pelo início de todas as proteínas que vão ter nos nossos corpos. Dito isso, a gente vai vir com um processo do RNA transportador. O que é o RNA transportador? Ele vai ser o RNA que vai ter os anticódons e junto desses anticódons estarão ligados os aminoácidos necessários para que forme a nossa proteína. Então, por exemplo, no códon AUG, os anticódons é o códon, né, UAC. Então, cada RNA transportador tem um anticódon específico para cada códon do RNA mensageiro. Certo. Depois que o RNA transportador traz esse anticódon junto com o aminoácido, ocorre a terceira etapa, que é a ligação, que é uma ligação peptídica entre os aminoácidos do RNA transportador. Então, cada anticódon vai trazer um aminoácido diferente. Esses aminoácidos, lá no sítio P, vão fazer a nossa famosa ligação peptídica. E aí, por fim, na finalização, como que a gente sabe, né, quando acaba a formação das proteínas, né? A gente vai ter o que a gente chama de stop códons ou códons de terminação. Os códons de terminação, lá no RNA mensageiro, são esses aqui, ó, o AA, o AG e o UGA. Quando o ribossomo identificar esses códons, vai ser, então, parada o processo de ligação peptídica. Então, esses códons vão determinar que acabou a proteína, né? Acabou o número de ligações que esse DNA vai precisar fazer para aquela proteína final. Ainda falando do processo de tradução, a gente colocou aqui uma tabela que mostra os códons e o aminoácido que está sendo ligado a cada códon, né? Vale ressaltar então aqui o AUG, que é a metionina, que é o nosso código de início, e também os nossos códigos de parada, né? Os stop códons. Então aqui, ó, o AA, o AG e o UGA. Percebam que a gente está aqui falando de fim, né? Esse fim não é um aminoácido, né? Assim como é aqui, MET, que é a metionina. Esse fim determina que a reação peptídica vai acabar quando chegar nesses códons, né? Lá no RNA mensageiro. Vale ressaltar também que a gente pode perceber que existem mais de um códon para um mesmo aminoácido. A gente fala que isso se chama um código degenerado, em que mais de um código pode ter mais de um aminoácido. Como, por exemplo, a gente pode mostrar aqui, ó, esse UU e o C, que estão ligados a esse aminoácido. Esses dois aqui estão ligados a um aminoácido só. Ó, esses 4 aqui sendo ligados a apenas um aminoácido. Então, a gente tem mais de um códon para um mesmo aminoácido. Por fim, a gente coloca aqui um resumo do que foi esse processo de síntese de proteínas, né? De fluxo de informação genética. Primeiro, no núcleo, a gente faz a transcrição, em que a gente tem o DNA. Esse DNA vai abrir
para que forme um RNA mensageiro, a sua fita molde, né, vai ser responsável pela formação do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro transcrito, né, vai sair do núcleo após aquele processo, né, de divisão entre exons e introns, vai sair do núcleo com a mensagem da proteína que a gente precisa formar. Lá no citoplasma, esse RNA mensageiro vai ir para os ribossomos, em que vai ocorrer o processo de tradução, em que vão vir os RNA transportadores para que cada anticódon traga uma proteína diferente. Então aqui, ó, sempre começando com A ou G, né? Lembrando, e terminando em UAA, UAG e UGA, como a gente está vendo aqui nessa fotinha mesmo. Formando então as nossas sínteses de polipeptídeos, né? Esses polipeptídeos então vão se entrelaçar após essa formação da tradução e vão formar então a nossa proteína que o corpo precisa. Esse foi o nosso trabalho, agradecemos a todos pela atenção e tenham um ótimo dia.